Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Timão atualizadas. Vamos falar aí sobre a goleada do Corinthians em cima do Vasco. Vamos falar também mais sobre Gabriel Paulista. Quero esclarecer alguma dúvida de vocês. E R. Mina pode ser jogador do Corinthians também no meio do ano. E vou te falar tudo para você nesse vídeo aqui. Então chega de enrolação, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e bora falar de Corinthians. Ontem, dentro da sua casa, fez 5 gols diante do Vasco, obviamente que só valeu 3 deles, inclusive um gol foi mal anulado, que foi aí o segundo gol de Memphis, tá? Já o lance do gol do Matheus Bidu, na minha humilde opinião, foi anulado corretamente, mas enfim, vitória do Corinthians. No Campeonato Brasileiro é de extrema importância você conseguir a maioria de pontos possíveis jogando dentro de casa e conquistar também aí o máximo de pontos que conseguir fora de casa. Foi assim que o Corinthians iniciou o campeonato, empatando com o Bahia lá e vencendo aqui dentro do Vasco da Gama. O Corinthians vai tirar muitos pontos de muitos times jogando dentro de casa, tá, fiel? Acontece que temos que também ser um time, vamos dizer assim, de médio a bom jogando também fora de casa para conseguir conquistar esses pontos para a gente tentar aí um título no Campeonato Brasileiro, que iniciamos muito bem, tá, fiel? É só 2 jogos, obviamente, mas iniciamos a partida aí, iniciamos o Campeonato Brasileiro muito bem e o Corinthians vem fazendo aí um bom futebol. Contra o Huracan, eu quero acreditar que foi assim, um time desligou na partida, foi uma passagem ruim do Corinthians ali, Corinthians ainda com ressaca de título, quero pensar assim, porque o Corinthians, com certeza, se jogar mais 5, 6 jogos contra o Huracan dentro de casa, dificilmente o Corinthians vai perder para o Huracan, tá? Tem muitos pontos importantes que a gente tem que mencionar nessa partida contra o Vasco, tá? E vamos falar de todos eles aqui. O primeiro ponto, Igor Coronado, tá, fiel? Que jogou até que enfim, né, Ramon Dias? Ramon Dias que já tinha dito anteriormente que não colocaria Memphis e Igor Coronado para jogar junto, que são da mesma posição. Como assim da mesma posição? E aí, consequentemente, ele pega e vai lá e coloca os dois para jogar junto. O Igor Coronado não fez uma partida brilhante, fiel. Nossa, que partidaça que o Igor Coronado fez, mas ele fez pro gasto. É um jogador da posição. É diferente de você adaptar um jogador ali. Igor Coronado, na minha opinião, não fez uma grande partida, mas foi essencial também para esse time do Corinthians. E outra, como que a gente vai fazer uma avaliação do Igor Coronado aqui se o cara estava machucado, se ele está sem ritmo de jogo, se ele entrou agora? Então tem que dar mais oportunidades para o jogador ir se adaptando e conseguindo o ritmo de jogo. Pelo menos eu penso assim referente ao Igor Coronado, tá? Outro ponto importante que devemos mencionar aqui, fiel, que eu tenho que comentar com vocês, é referente ao Matheus Donelli. O Matheus Donelli fez uma partida segura, tá? Defendeu aí um chute cruzado pela jogada aí que saiu na esquerda, dentro da área, o cara bateu forte, cruzado, eu acharia que ia ser até ser gol. E o Donelli fez uma ótima defesa aí, encaixando a bola. É a oportunidade do Matheus Donelli demonstrar que pode ser o reserva imediato do Hugo. Só que teve outro lance na partida também, que eu fiquei com o pé atrás, com o jogador do Vasco cabeceou uma bola fora da área, praticamente dentro da meia-lua ali da área, e a bola bateu no travessão. Ele custou chegar naquela bola, onde ele deu um tapinha e ela rela no travessão. Quase tomou um gol. Ali deveria ser uma defesa fácil, pela distância da cabeçada. Então, é um goleiro que ainda precisa demonstrar um maior nível de segurança para nós corintianos, para demonstrar que está apto a ser o reserva imediato do Hugo Souza. Vale lembrar, fiel, que ele terá muitas oportunidades para que isso possa acontecer. O mesmo vale para ele. O mesmo vale para o Igor Coronado, mostrar de vez, se o Ramon Dias dá essa oportunidade para ele, que ele está apto a ser reserva do Rodrigo Garro, ou quem sabe no futuro aí, caso o Rodrigo Garro saia, ou caso o Rodrigo Garro está em baixa, ele ser ali a primeira opção de Ramon Dias para entrar no jogo e quem sabe aí até titular futuramente, né, fiel? Então é a oportunidade agora que o Garro está machucado e é a oportunidade agora para o Matheus Donelli, que o Hugo Souza está machucado, tá? Yuri Alberto foi um cara decisivo, né? Pecou contra o Huracan, errou alguns gols absurdos, já mostra o porquê que ele é artilheiro do Corinthians, o porquê que ele foi artilheiro
no ano passado do Brasileirão, já mostra o Yuri Alberto aí fazendo gols importantes de novo pro Corinthians. O Yuri a gente nem precisa falar muito, é um jogador já tarimbado, é um jogador já da casa e vem jogando muito bem, inclusive está sendo super assediado por clubes da Europa. Já o André Carrillo, cara, é impressionante como o André Carrillo mantém um nível alto. O André Carrillo não tem um jogo, pelo menos até agora, que fala, esse jogo ele esteve abaixo da média. Não, esse jogo ele jogou mal. Todos os jogos do André Carrillo, mesmo com derrota pro Corinthians por Huracão, o cara destrói em campo. Então o André Carrillo tem sido fundamental nesse time do Corinthians. Devo me arriscar a dizer aqui que é uma das nossas melhores contratações. É esse jogador que está fazendo grande diferença em todos os jogos, tá? Deu o passe pro Memphis, achou o Memphis sozinho na área, em que o Memphis ajeita de peito para o gol do Yuri Alberto, tá? Então, sem explicações, o nível técnico do André Carrillo e o Memphis, cara, pelo amor de Deus. É aí que tá quando a gente fala, quando não joga nada, a gente tem que cobrar, você tem que cobrar, a gente vai ficar nervoso, porque é um jogador que ganha muito, é um jogador que nós todos esperamos mais dele. Só que é um cara que não pode sair do time. É um cara que não pode sair do time, porque mesmo o Memphis, vamos dizer assim, não jogando nada, a qualquer momento ele pode decidir. Foi assim que ele fez no primeiro jogo contra o Palmeiras. Ele não estava jogando nada e achou o Yuri Alberto dentro da área em posição de finalização. Contra o Santos, não estava jogando nada, colocou o Yuri Alberto na cara do gol, dentro da pequena área, num cruzamento que ele achou. E contra o Vasco ontem, pelo amor de Deus, o cara desfilou, brincou de jogar futebol, deu passe de peito, fez 2 gols, um estava anulado, um foi mal anulado, fez outro golaço. É um jogador extremamente importante, Memphis Depay, tá, fiel? Então, é um jogador aí que o Corinthians acertou bem na sua contratação e não pode sair do time de maneira alguma, pelo menos essa é a minha opinião. Eu quero saber também aqui a opinião de vocês, certo, fiel? Comentem aí para vocês o que vocês acharam dessa partida Corinthians e Vasco, o que dá para melhorar, o que não dá para melhorar. E detalhe, não podemos esquecer de Breno Bidon, que também arrebentou na partida, fez uma ótima partida o Breno Bidon. É assim, fiel, quando o jogo não exige muito de uma marcação forte, de uma marcação mais sustentável, o Breno Bidon ele consegue se destacar, porque ele é um jogador que não combate, não dá combate, ele é um jogador que não dá carrinho, é um jogador mais técnico, o Breno Bidon. E aí, né, no jogo contra o Vasco não se exigiu muito, vamos dizer assim, muito preparo físico dos meio-campistas, não precisou muito aí de marcação a todo tempo, até porque também o Ranieri faz esse papel muito bem feito, o José Martínez faz um papel também muito bem feito, e aí o Bidãozinho conseguiu fazer uma ótima partida e jogou muito bem. Inclusive Breno Bidon, que tem propostas de fora, e o Corinthians tem que saber vender muito bem, porque o Breno Bidon não pode sair do Corinthians a preço de banana, tá, fiel? Então, é uma partidaça do Corinthians, comentem aí. Fiel, estou devendo comentários, mas eu vou explicar, tá? Corintianeiro aqui teve uma semana conturbada aí, fiel. Tive bastantes compromissos, não consegui responder comentários, tá? Mas eu prometo para vocês que nesse vídeo eu vou responder todos os seus comentários. Vocês podem comentar aí, sem sombra de dúvida. Combinado? E agora vamos falar um pouquinho aqui sobre o mercado da bola, porque eu quero tirar algumas dúvidas de vocês bastante importantes. Primeiro que eu trouxe informação sobre o Gabriel Paulista, é que o Corinthians negocia com o jogador, tá? Teve entrevista com o André Hernan, que ele revela mais uma vez, não é a primeira, que quer jogar no Corinthians. Ele é titular do Besiktas e faz aí um belo campeonato por lá. Ele tá dizendo, eu quero jogar no Corinthians, porque o sonho dele é jogar no Corinthians, e aquela conversa toda. Trouxe informações, novidades que o Corinthians negocia com o jogador, pelo menos um contato inicial, pelo menos assim, um início de conversa, quanto você pretende ganhar, você quer vir mesmo jogar no Brasil, como está a sua situação contratual por aí, você consegue a rescisão ou não, esse tipo de conversa de início. Eu jamais trouxe aqui que o Corinthians está fechado ou vai fechar com o Gabriel Paulista, até porque ele tem contrato até dezembro de 2027. Mas eu trouxe a informação que está negociando e a partir do momento que a vontade do jogador é sair, ela é predominante em qualquer situação de negociação futebolística. A partir do momento que o jogador deseja sair daquele clube, é favorável sim a uma contratação do Corinthians desde que existe uma negociação. E essa negociação eu garanto para vocês que existe. Corinthians negocia com o Gabriel Paulista, até porque é um jogador com passagens por Arsenal, Atlético de Madrid, Vídea Real, jogador bastante experiente, bastante rodado,
tem 34 anos de idade, é verdade, só que é um jogador que joga muita bola, é titular lá e vem para ser titular caso ele seja contratado, tá, fiel? Até porque o Corinthians tem que se reforçar. O Corinthians não caia na soberba de achar que não tem que contratar ninguém no meio do ano. Se o time chegar bem até lá, o Corinthians classificou nas Copas, o Corinthians está bem colocado no Brasileiro, ou o Corinthians é líder, não caia na soberba de chegar na abertura da janela e não contratar ninguém igual o Corinthians fez em janeiro. O Corinthians ganhou 9 partidas seguidas do Brasileirão ano passado, achou que não tinha que contratar ninguém e passou um sufoco. Porque a nossa zaga é a mais vazada, o nosso lateral, a gente achou o Fabrício Angeleri lá por uma sorte, porque o Matheus Bidu não é apto, o Mateuzinho conseguiu dar uma evolução aí nos últimos jogos, beleza, mas o Léo Maná também não é um lateral apto para o Corinthians, o Gustavo Henrique e o Félix Torres estão jogando bem como titulares, só que ainda exige aquele ponto de interrogação que nos deixa aí com uma dúvida, porque é uma zaga bastante vazada também, tomou 2 gols contra o Huracan dentro de casa. Então, fiel, temos aí que contratar e não caia na soberba que acha que não precisa contratar, porque aí depois pode acontecer de novo, aí para o mercado abrir de novo vai ser só em janeiro. Então, meio do ano, o Corinthians tem que contratar e por isso que ele já negocia com o Gabriel Paulista. Essa informação eu trouxe para vocês ontem, estou atualizando para vocês nesse dia de hoje, já esclarecendo. O cara que mais descarta jogador nesse canal é eu. Quando tem negociação, vocês podem confiar que é verdade. Inclusive, eu dispensei o Luciano Acosta. Muitas pessoas dizendo por aí que o Corinthians poderia contratar o Luciano Acosta. Eu desmenti essa informação. Ela é pura fake news. O Corinthians não negocia com o Luciano Acosta. Ele saiu do Cincinnati e foi para o Dallas dos Estados Unidos. Ele está há 2 meses lá. Quando o mercado abrir, vai inteirar 4 meses de clube. Não há possível, aí vamos dizer assim, jeito do Corinthians contratar o jogador. Não é possível nesse momento. Pode ser no final do ano ou metade do ano que vem, tá? Então comentem porque eu quero saber sua opinião referente a isso. Já o IR Mina, fiel, já o IR Mina, jogador que pertence ao Cagliari e tem contrato vencendo agora no meio do ano, é um jogador também que interessa o Corinthians, apesar da sua idade avançada, é um jogador que faz um campeonato bom, é um jogador que mantém a sua estabilidade, não é um jogador que joga todos os jogos lá, existe uma divergência, existe também uma possível treta lá entre IR Mina e o treinador, tá? Já teve fatos lá que aconteceram de discussões entre Mina e o treinador do Cagliari. É um dos motivos que o zagueiro não vai permanecer e o zagueiro já demonstrou interesse em jogar no Corinthians. Por que eu digo isso? Porque o zagueiro negociou com o Corinthians. Muitas pessoas não sabem, mas o Corinthians quase contratou o Mina, tá, fiel? Na abertura da janela lá em janeiro. O Corinthians quase contratou o jogador, não conseguiu chegar a um acordo financeiro com o Cagliari por pouca coisa, tá? O interesse do Corinthians mantém, agora porém muito mais fácil, porque agora ele vai ficar livre no mercado, tá, fiel? No meio do ano, IR Mina desvincula seu contrato e fica livre. O treinador não quer o IR Mina lá, então ele vai ficar livre e o Cagliari já demonstrou que não vai renovar com o jogador, a opção do técnico deles lá, então ele vai ficar livre. Existe clubes do Brasil que quer o jogador? Sim. Quais clubes corintianeiros são esses que quer o jogador aqui? Bahia, Vasco da Gama e, se eu não me engano, o Grêmio, tá, fiel? Que querem aí a contratação do IR Mina e o Corinthians. Dentre esses times, o Corinthians é o maior deles. Aliás, no Brasil, o Corinthians é o maior de todos. Então, há possibilidade muito grande do IR Mina dar uma preferência para o Corinthians, já que o Corinthians quase contratou o jogador uma vez, chegou a combinar acordo salarial, tempo de contrato e tudo, tá, fiel? Faltou só o fechamento do contrato, que não conseguiu aí, porque ele tinha direitos federativos ligados ao Cagliari. Agora, o jogador livre no mercado, isso pode acontecer muito mais fácil, já que uma vez o Corinthians já tinha tudo acertado, base salarial e tempo de contrato com o atleta, tá? É outra situação do Gabriel Paulista. Eu não estou dizendo para vocês aqui que o Corinthians vai fechar. Não estou dizendo que o Corinthians vai contratar. Estou dizendo que há interesse do Corinthians no jogador para o meio do ano. E há início de negociação com o Gabriel Paulista já, entre Corinthians e Gabriel Paulista, certo? É o que eu tenho para trazer para vocês de mais atualizados. Quero agradecer demais a sua presença aqui. Meu muito obrigado por tudo. Hoje à tarde eu trago outro vídeo para vocês. E vai Corinthians!